Sejam bem-vindos ao módulo inicial da nossa disciplina de Psicofisiologia. Na aula de hoje, nós iremos recordar alguns princípios do nosso sistema nervoso, considerando aspectos neuroanatômicos e funcionais. Nesta aula, nós deveremos ser capazes de descrever as divisões do sistema nervoso, caracterizar as divisões do sistema nervoso periférico, diferenciando gânglios e núcleos, compreender as características anatômicas e funcionais da medula espinal, conhecer as divisões do encéfalo e as suas principais funções. Estes conteúdos, eles serão fundamentais para que possamos dar continuidade à nossa disciplina de psicofisiologia. Para que possamos revisar esses conteúdos, iremos rever alguns conceitos anatômicos, rever o nosso sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central e algumas áreas encefálicas. Nessa primeira figura, nós temos aqui para vocês um esquema de todo o nosso sistema nervoso central e periférico. O nosso sistema nervoso central, ele compreende o encéfalo e a medula espinal. A principal característica do sistema nervoso central, quando nós falamos de aspectos estruturais e consideramos o critério anatômico, é que essa estrutura ela está localizada dentro de um arcabouço ósseo, ou seja, ela é protegida pelo osso, pelo nosso calota craniana, que protege o encéfalo, e a coluna vertebral, que protege a medula espinal. O sistema nervoso periférico, representado aqui pelo número 2, ele compreende os nossos nervos, tanto os nervos cranianos como os nossos nervos espinhais, que emergem aqui da nossa coluna vertebral, além de um conjunto de gânglios. É importante destacar neste momento a diferença que existe quando nós nos referimos a gânglios e quando às vezes nós nos referimos a núcleos, quando nós falamos em neuroanatomia ou fisiologia. A palavra gânglios, ela se refere a um conjunto de corpos neuronais, mas esse conjunto de corpos neuronais, eles estão localizados em regiões do sistema nervoso periférico, ou seja, fora dessa proteção óssea, enquanto a palavra núcleo, ela se refere também a um conjunto de neurônios, de corpos celulares, mas que se localiza no sistema nervoso central. Então, essa é uma diferença quando nós falamos de gânglios e núcleos. Outro ponto importante também é que o meu sistema nervoso central, como ele está protegido por nossa superfície óssea, nós temos aqui um conjunto de membranas que protegem essa estrutura deste arcabouço ósseo, fazendo como se fosse um colchão, né, de proteção. E aqui nesse esquema nós temos aqui as nossas meninges, que é a dura mater, que é a mais superior, a mais superficial. Nós temos aqui a membrana aracnoide, o espaço subaracnoide, que ele é preenchido com o nosso líquido encefalorraquidiano, e a pia mater, que é a nossa meninge que está aqui mais próxima da superfície do cérebro. Nessa aula hoje nós vamos revisar estes conceitos neuroanatômicos utilizando a divisão do sistema nervoso central e periférico. Além disso, nosso sistema nervoso central e periférico, ele pode ser subdivididos em várias outras regiões. Então, nós temos que o sistema nervoso central, ele é subdividido em encéfalo e medula espinal. E o encéfalo ainda é dividido em cérebro, tronco encefálico, cerebelo, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Nos próximos slides, nós vamos nos deter a rever os conceitos e as estruturas que compõem o sistema nervoso central, que vai ser o grande substrato que nós vamos utilizar ao longo da nossa disciplina. Então, para isso, nós vamos começar com a estrutura inicial do sistema nervoso central, ou seja, mais inferior
que é a nossa medula espinhal. A medula espinhal, ela é uma região que ela se localiza no canal central da coluna vertebral. A principal característica da nossa medula espinal é que na região central dessa estrutura nós temos uma substância, uma região mais acinzentada, que é onde estão localizados os corpos celulares dos nossos neurônios, enquanto que as regiões periféricas da medula espinal, ela é vista com uma coloração mais clara, que é chamada de substância branca, que ela representa nada mais do que os prolongamentos das nossas células, dos nossos neurônios, que são os axônios. Essa região da substância branca é por onde estão as nossas vias ascendentes e descendentes, são os nossos tratos que vão, aqui representado em verde, para o encéfalo, ou seja, eles vêm da periferia e levam informação até o encéfalo, ou eles são tratos descendentes, que vêm de regiões superiores do sistema nervoso central e trazem então informações para a região da medula, fazendo uma integração, representado aqui nessa figura em azul. A região central da medula espinal, onde nós temos então os corpos dos neurônios, ela pode ser dividida em região dorsal e região ventral. Na região dorsal, nós temos aqui principalmente neurônios que recebem informações sensoriais, e aqui nós podemos ver um gânglio, olha, partindo, que se aproxima da região dorsal da medula espinal, que é onde nós temos, por ser gânglios, conjunto de corpos de neurônios. Esses corpos de neurônios são nervos espinhais que vão trazer informações da periferia e realizar sinapses na região dorsal da medula espinal. Por sua vez, a região ventral dessa região da medula espinal, ela possui motoneurônios que vão levar essas informações então motoras para os músculos esqueléticos. Então aqui nós temos a região dorsal sensorial e a região ventral, uma região motora. Na continuidade da medula espinal, nós temos então a região do tronco encefálico. Tá? Vamos sempre lembrar que quando a gente está falando de sistema nervoso, essa estrutura ela é uma estrutura contígua, ou seja, ela não tem divisões. Essas divisões que nós apresentamos em aula são apenas divisões anatômicas e funcionais para que nós possamos compreender a funcionalidade do sistema nervoso, mas eles são todas estruturas contíguas. Então, na continuidade da medula espinal, nós temos aqui o tronco encefálico. O tronco encefálico, a primeira região que nós podemos caracterizar, aqui representado pelo número 1, é o bulbo, ou também chamado de medula oblonga. No bulbo é onde nós temos núcleos, ou seja, conjuntos de corpos de neurônios, à semelhança da região central da medula espinal, bem como também tratos ascendentes e descendentes. Tratos nada mais é do que o conjunto dos axônios, que formam então essas fibras ascendentes ou descendentes. A região do bulbo é onde nós temos vários conjuntos de neurônios que são responsáveis pelas nossas funções vitais. Nós temos neurônios que controlam respiração, resposta cardiovascular, o nosso ciclo sono e vigília, ou seja, estarmos acordados ou dormindo. Então, o bulbo ele é uma região extremamente importante e participa do controle das nossas funções vitais. Na continuidade do bulbo, nós temos uma região aqui representada em verde um pouco mais claro, que é a chamada de ponte. A ponte ela é uma estação que ela funciona como se fosse uma estação de sinais que provenientes tanto dos hemisférios cerebrais, tanto do cerebelo. Então é como se a ponte ela fosse uma estação de sinais ou de sinapses entre as regiões telencefálicas e o nosso cerebelo. E, por fim, no tronco encefálico, nós temos o mesencéfalo, aqui representado pelo número 3,
que pode ser aqui facilmente observado essas protuberâncias na região do tronco encefálico, que formam o mesencéfalo, que são chamados corpos quadrigêmeos, ou também os colículos superiores e inferiores. Os colículos inferiores, eles estão associados a informações auditivas e os colículos superiores estão associados com informações visuais. No mesencéfalo, nós temos ainda o aqueduto cerebral, por onde passa o líquido encéfalo-raquidiano. Essas três estruturas, então, são as que formam o tronco encefálico, que está à continuidade da nossa medula espinal. Um pouco mais, então, superior ou mais nessa região que a gente vê que ela é como se ela estivesse sentada ou acomodada sobre a ponte, nós temos aqui em azul o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que nós vamos estudar quando falarmos de sistema motor, quando falarmos de aprendizagem, porque ele é uma estrutura que está extremamente relacionada com movimentos finos e complexos. Eles estão associados também com a aprendizagem e com o automatismo de alguns movimentos, por exemplo, com o nosso caminhar, com atividades aprendidas, tais como, por exemplo, tocar uma música, tocar um instrumento, né? Então, o cerebelo, ele é responsável por esses movimentos finos, complexos e por realizar ajustes corporais. A palavra cerebelo significa pequeno cérebro, que dá a nossa ideia de que essa estrutura, ela possui uma complexidade bastante grande e participa de diferentes processos biológicos. Ela também é dividida em dois hemisférios, assim como o nosso cérebro, e se comunica com o tronco encefálico por meio dos pedúnculos cerebelares. Subindo, então, né, em situação ascendente ao nosso tronco encefálico, a gente pode ver aqui essa região, essa protuberância, que ela é chamada de tálamo. Nessa outra imagem aqui colorido, nós podemos observar que o tálamo, ele é um conjunto de núcleos, ele não é uma estrutura única, mas sim um conjunto de estruturas ou de neurônios que possuem características funcionais semelhantes. Na maior parte dessas funções estão relacionadas com a integração de informações sensoriais. Então, o tálamo, ele é uma estrutura que ele recebe informações da medula espinal, vindo da periferia, e emite prolongamentos, emite eferentes para as regiões corticais, sendo uma estação de integração entre essas informações sensoriais advindas da periferia e do controle do nosso sistema nervoso central das regiões telencefálicas. Ele é um conjunto, então, de núcleos, e esse conjunto de núcleos, cada um deles pode participar de uma determinada forma do controle dessas sensações, né, dessas informações periféricas. A região do subtálamo é a região de transição entre o mesencéfalo e o tálamo. O tálamo, ele já é então parte integrante do diencéfalo, que além do tálamo e do subtálamo, ele possui também o diencéfalo, o hipotálamo, a glândula hipófise, que nós iremos ver no próximo slide. Nessa figura, nós podemos ver então outros dois componentes do diencéfalo, que é o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo, mostrado aqui para vocês, nessa região aqui em verde, tá? Esse hipotálamo, ele representa apenas 1% do volume total do cérebro, entretanto, o hipotálamo, ele é responsável por funções vitais no nosso organismo, tais como, por exemplo, a homeostasia. O hipotálamo também é responsável pelo controle do sistema endócrino, do sistema nervoso autônomo e do nosso sistema motivacional. Nós vamos falar do hipotálamo em diversas aulas ao longo do nosso semestre. Na continuidade do hipotálamo, nós temos a hipófise. Então, aqui a gente tem o hipotálamo nessa região, tá? Que é um aumento desta outra região, que está localizada então na base do cérebro.
E a hipófise, ela por muito tempo foi chamada de glândula mestra do nosso organismo, porque é da hipófise que partem a maior parte dos hormônios que controlam as nossas glândulas. Então a hipófise, ela localiza-se aqui na base do cérebro, em contato íntimo com o hipotálamo, e ela é parte integrante do nosso sistema endócrino. A hipófise pode ainda ser dividida em hipófise anterior e hipófise posterior. Bom, saímos então lá da medula espinal, passamos pelo tronco encefálico, pelo diencéfalo, que é formado pelo tálamo, subtálamo, hipotálamo e a hipófise, e vamos chegar agora na região mais superior do nosso sistema nervoso central. Nós estamos mostrando aqui para vocês, então, parte do nosso telencéfalo, ou também chamado de cérebro. O telencéfalo, ele é formado também por diferentes sub-regiões. Essa região que nós podemos ver aqui de maneira macroscópica, que nos salta aos olhos, é a região do córtex cerebral. Essa palavra córtex significa exatamente casca, então é essa região mais externa do nosso telencéfalo. Ele possui esses giros, é a região mais desenvolvida nos seres humanos. Ela possui células organizadas em camadas que têm uma interconexão de forma bastante complexa e possui funções cognitivas, motoras, sensoriais, emocionais e motivacionais. O nosso córtex cerebral, ele pode ser dividido de acordo com a região onde ele se encontra. Então nós temos aqui a região do lobo frontal, então seria o córtex frontal, parietal, occipital e temporal. Essas regiões levam esses nomes porque elas se referem à região óssea que está próximo a essa determinada região. Então, o córtex cerebral é a parte mais externa do nosso cérebro, do nosso telencéfalo, e está relacionado então com as nossas funções mais superiores, que são as funções cognitivas, motoras, sensoriais, que a gente está se referindo aqui. Então, nós vamos falar bastante das regiões do córtex cerebral ao longo do nosso curso. O nosso telencéfalo, ele possui dois hemisférios, e esses hemisférios, eles se comunicam entre si por meio do corpo caloso. Nesta figura a gente pode observar aqui que o corpo caloso, ele é um conjunto de fibras mielínicas e amielínicas que serve de ligação entre os nossos hemisférios cerebrais. Então, os nossos hemisférios cerebrais, que compõem o nosso telencéfalo, ele é ricamente conectado o lado direito com o lado esquerdo por meio do nosso corpo caloso. Estima-se que existem em torno de 200 milhões de fibras entre os nossos dois hemisférios, formando este corpo caloso. Olhando um pouco mais para dentro, então, do nosso telencéfalo, não apenas nessa casca, que a gente está falando, que é o nosso córtex, nós identificamos várias outras estruturas que compõem o nosso cérebro. Uma delas, então, é o septo e o hipocampo, que estão representados aqui nessa figura, aqui pela seta, que seria a área septal, que é uma região bem central, e o hipocampo, que está representado aqui por este azul mais acinzentado. O hipocampo, ele tem essa curvatura, como se ele estivesse girando sobre ele mesmo, e o septo seria essa região bem localizada aqui no centro. Tá? O septo e o hipocampo, eles fazem parte do sistema límbico, e nós vamos estudar bastante essas estruturas quando nós vermos os conteúdos de memória, aprendizagem, de comportamento emocional. O hipocampo, ele está associado com a consolidação da memória, com respostas aversivas, com a nossa localização espacial. Então, ele está associado com funções cognitivas.
Outras estruturas, então, que também fazem parte do telencéfalo e são mais profundas do que o nosso córtex cerebral, é o bulbo olfatório, que localiza aqui no prolongamento, olha, essa aqui é a região temporal do córtex, e bem aqui na região inferior, nós temos aqui um prolongamento desse telencéfalo, que é o nosso bulbo olfatório. O bulbo olfatório ele recebe informações diretas das regiões olfativas, então ele processa as nossas funções olfativas, as nossas respostas associadas a nossos cheiros, às nossas memórias olfativas. E profundamente localizado no lobo temporal, aqui é a região então do lobo temporal, nós temos a amígdala. A amígdala é um conjunto de núcleos também, nós temos vários núcleos, ela não é uma estrutura única, ela é composta por núcleos. Quando a gente está falando em núcleos, nós estamos se referindo então a conjuntos de neurônios que possuem funções semelhantes. E nessa região da amígdala, ela é considerada o substrato das nossas emoções. Então a amígdala, ela também processa informações sensoriais e ela está associada com a emissão das respostas emocionais. Nós vamos estudá-la também bastante e eu quero que a gente lembre da localização da amígdala no cérebro, na região profunda do lobo temporal. Também a amígdala, assim como o hipocampo, a área septal, elas fazem parte do nosso sistema límbico. O sistema límbico, ele é o substrato dos comportamentos emocionais, que será assunto de uma aula nossa. Aqui, então, para fechar os componentes do cérebro, que é essa região mais superior do sistema nervoso central, do telencéfalo, nós temos os núcleos da base. Os núcleos da base são chamados também de núcleos profundos, e aí aqui a gente tem essas áreas que seria o córtex, né, cerebral, e aí aqui mostrado em azul e mais escuro, meio preto, nós teríamos então a nossa região dos núcleos da base, que é o caudado, núcleo caudado, o núcleo putamen e o globo pálido. O putamen e o globo pálido, em conjunto, eles também podem ser chamados de núcleo lentiforme. E nós temos aqui que o conjunto do núcleo caudado com o núcleo putamen também alguns livros chamam de corpo estriado. O corpo pálido está dizendo aqui que ele é filogeneticamente mais antigo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o globo pálido ele é encontrado também em animais que são localizados na árvore filogenética mais inferior do que os nossos mamíferos superiores, os seres humanos, que seriam mais superiores dentro dessa árvore filogenética. Então ele tem uma origem mais antiga. Essa figura aqui nós podemos observar também a região do nosso corpo caloso, que é essa região aqui mais branca nessa figura, mostrando então as conexões entre os nossos hemisférios. O ventrículo lateral, essa região aqui, onde eu estou apontando que ele é mais marrom na figura, o ventrículo lateral é por onde está localizado aqui uma região onde nós temos o líquido encéfalo-raquidiano. E aqui o terceiro ventrículo, que não mostra muito bem nessa figura, ele é bem na região central. Essas regiões do núcleo da base, elas são associadas com áreas associativas do córtex, do tálamo e do cerebelo. Então nós teríamos aqui um conjunto de estruturas conectadas. E essas estruturas conectadas, elas funcionam principalmente para o planejamento e a programação dos nossos movimentos intencionais. Tá? Quando a gente imagina fazer um movimento, nós temos o acionamento dos núcleos da base, que ativam também córtex cerebral, tálamo e cerebelo, para que o movimento seja realizado de maneira adequada. Nessa aula hoje, o nosso objetivo foi repassar algumas estruturas do nosso sistema nervoso central que serão importantes para que a gente possa acompanhar o conteúdo ao longo da nossa disciplina. Muito obrigada e até a próxima aula.